Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o meu esposo Jonas. Oi. E resolvemos vir aqui hoje gravar o vídeo do testemunho dele. Demorou pra sair, mas graças a Deus saiu, né, amor? Agora tinha que sair. Tinha que sair, né? A gente estava esperando um momento que a gente se sentisse mais confortável para falar, porque não é fácil falar isso, né? Sobre isso, esse assunto, essas lembranças. Nunca é fácil. Exatamente. Mas o momento chegou. Glória a Deus por E isso. glória a Deus por isso. Tá bom? Vamos embora pro vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Um beijo e bora pro vídeo. A gente tá sorrindo hoje, mas a gente já chorou demais. Inclusive, nós viemos contar esse testemunho aqui, porque não tinha como não contar de como Deus foi misericordioso com o Jonas. E comigo também, com a minha sogra, né, com a nossa família. No ano de 2020 e nós estamos em 2021. 2021, o Jonas, nós pegamos Covid. A gente não sabe quem pegou primeiro e quem passou para quem. Mas pegamos Covid. Eu fiquei assintomática. E olha que eu tenho bronquite, hein, gente? Asma. E fiquei assintomática. O Jonas, ele não tem nada de doença pré-existente. Nenhum tipo de doença nada. respiratória. Nenhum tipo de doença respiratória. Ele não tem nada. Mas ele ficou muito, muito, muito mal. Desde o primeiro dia ele começou a ficar com febre. E assim, como foi em abril de 2021, vocês vão, fazendo as contas, vocês vão ver que foi logo quando tava no ápice aí da pandemia, né? E o Jonas pegou Covid, nós pegamos Covid, mas não tinha vacina. Só tinha vacina daquela chinesa, Coronavac, para os profissionais de saúde. Como nós não somos da área da saúde, não tomamos. Então, somos a favor da vacina, somos. Quem não é a favor da vacina também não tem problema nenhum. A gente não tá aqui pra falar isso. A gente só tá pra falar que, assim, nem foi antes até da vacina pra população. E o que aconteceu? O Jonas, desde o primeiro dia, começou a ficar com febre. Só que a gente estava muito desinformado. A gente não sabia que o pico era do 10º dia, né, amor? Do 7º ao 10º dia. A gente não sabia que o pico era do 7º ao 10º dia. A gente achava que conforme ia passando os dias, ia melhorando, não era isso? Chamada curva da morte, né? Curva da morte. Uma coisa assim. Só que a gente descobriu isso definitivamente na curva da morte. Entendeu? E aí a gente comprou um aparelho, né, de saturação. Oxímetro. E, gente, que pesadelo. Começou o pesadelo. Do primeiro dia ao 10º dia, o Jonas queimou em febre e tossia sem parar e sem respirar direito. Fomos no médico. O médico viu Obrigada, meu Deus. O médico viu o exame do Jonas, tá? E o meu exame, né, bateu raio-x, disse que tanto eu quanto ele, a gente estava com pouca pneumonia. E passou um antibiótico pra gente, logo no primeiro dia, ou segundo dia, assim, os sintomas. E ele já entrou no tratamento, a gente também. Naquela época, dava, era Anitta, né? Anitta, enfim. Eles estavam dando também, qual era aquele outro? Como é que você falou que o comprimido era enorme? Também tudo, cloroquina. Cloroquina, enfim. Era naquela época ali que tava todo mundo tentando, né, enfim, sobreviver e ver que tratamento dava certo. E aí o médico passou os remédios pra ele, fomos pra casa e ele não melhorava. Ele só piorava, só piorava, só piorava. E até que a gente comprou o oxímetro e começou a descer a saturação dele. Aí foi pra 95, 6, 95, 94, 93, 92, 91. Quando chegou, que bateu 90, eu falei assim pra ele, Mo, vamos para o hospital. Aí ele falou assim, agora tá de madrugada, não vou. Vou de manhã. Porque, gente, aonde era o hospital, eu não vou usar o nome aqui, né, pra também, né, mas assim, aonde era o hospital era perto de comunidades, e o hospital, assim, era muito perigoso pra gente ir pra lá de madrugada, e o Jonas, assim, ficou com medo. E foi questão de poucas horas, foi de noite. Quando chegou cedinho, papo de 6 horas da manhã, eu coloquei o oxímetro no dedo do Jonas, já tava 86. Aí a gente voou pro hospital.
chegou no hospital público, tá? Conhecido como Matadouro, de Belfor Roxo. Não vou falar o nome, mas pra quem sabe se inglês. Mas aí a gente também não pode levar problema aqui porque a gente tá falando. Foi conhecido, hoje e tá assim, muito melhor. Hoje tá bem melhor. E o que aconteceu ali? Ele entrou, a gente saiu de casa a 86 a saturação. Quando ele chegou, já tava 71 no hospital. Tipo, 10 minutos, tá? O hospital, 10 minutos. A saturação tava 71 e foram levar ele, internaram ele. Gente, o meu mundo, o mundo da minha sogra caiu. Minha sogra foi correndo, liguei pra ela, falando que a gente estava no hospital. E aí ela pegou e foi, encontrou com a gente no hospital lá. E internamos o Jonas. E ela foi pra minha casa, pra nossa casa, cuidar de mim, porque eu tava com Covid. E a gente fica junto pra passar por isso junto, né? E, gente, o hospital público não faz ligação. O hospital, pelo menos esse, né? Não fazia ligação, não dava notícia. Eu falei com a assistente social, gente, a assistente social tava com medo de entrar na aula do Covid, falou que não ia entrar pra saber a notícia do meu marido. Vocês têm noção? Eu quero falar com a médica. A médica não pode falar não, porque tá todo mundo morrendo, tá todo mundo sendo entubado, ela não tinha, é uma médica só pra todo mundo, então a gente não tinha notícia. E aí, quando chegou no terceiro dia, ele foi internado acho que numa quarta. Quando chegou na sexta-feira, eu fui no hospital, junto com a minha sogra, chegamos lá, eu tava aos prantos, encontrei com o Jean. E, gente, pensa numa pessoa boa, pensa num profissional maravilhoso, um coração maravilhoso, pensa numa pessoa empata, né? O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. E eu sou grata, assim, Deus colocou o Jean na nossa frente ali, e o Jean foi realmente instrumento de Deus para nos socorrer naquele momento. E eu chorei muito com o Jean, e falei com o Jean, pelo amor de Deus, meu marido e tal. E aí o Jean pegou meu número de telefone e me prometeu que iria para a aula do Covid fazer a ligação. E eu não acreditei, confesso que eu não acreditei. E ele fez, ele cumpriu com a palavra dele, ele fez. E o Jonas estava muito ruim, muito ruim, muito ruim. Gente, descarta os barulhos de rua, porque, né, fazer o quê? E aí, o Jonas estava muito ruim. Eu fiquei apavorada quando eu vi ele pelo vídeo. A minha sogra ficou mais apavorada ainda. O Jonas estava parecendo um panda, esse aqui tudo preto. Ele não conseguia falar. Isso foi na sexta. Quando chegou no domingo, eu vou resumir, porque senão a gente vai ficar aqui até 2050. Quando chegou no domingo, eles me ligaram pra eu me despedir do Jonas, que eles iam entubar o Jonas, porque a saturação dele estava 65, 65. E ali, eu falei com o Jonas. O Jonas não estava aguentando nem falar. Eu falei pra ele, você crê que Jesus vai te curar? Ele falou pra mim, creio. Né? Aí eu ouvi os cochichos das médicas, né? Eu tava sem armas, eu tava lúcido. Eu via todas as mortes, tudo que estava à minha volta. Toda hora morria alguém. Toda hora. Infelizmente a gente não podia fazer nada. Pessoas agonizando pelo ar. Buscando oxigênio e não conseguia. Elas cochichavam, pô, ele vai ser entubado, mas como a saturação dele tá muito baixa, quase certeza que ele não vai resistir, ele não vai voltar, não vai resistir à intubação. Imagina você ouvir isso trancado, né? Porque o pior da Covid é o isolamento, a solidão. E unindo a isso, os gritos das pessoas pedindo socorro, os gritos das pessoas pedindo misericórdia a Deus. E imagina, para mim, conviver com isso, o abalo psicológico que eu tive. Então, vou ser sincero, uma hora eu pensei que eu ia morrer. Que Deus ia permitir me levar. Até, ela vai contar, creio agora que Deus fez o improvável. E quando eles ligaram no domingo, era quase 6 horas da tarde. Não foi o Jean que ligou, foi uma enfermeira. E aí eu falei com o Jonas, eu falei, você crê que Deus vai te tirar dessa? Ele falou, eu creio. Eu falei, você vai melhorar. Você acredita? Ele falou, acredito. Aí eu falei, não, você vai ficar bom. Em poucos dias a gente vai estar junto. Eu só falei palavras ali de, sabe, de coisas boas pra ele ficar bem. E ele falou que ficou mais calmo, só de poder falar comigo e com a minha sogra, né? Com certeza, porque no dia que a gente estava bem. Eu sabia que você tinha asma. Se eu estava mal, imagine você, teoricamente. Eu me apeguei na época também a uma palavra que eu ouvi do Marcos Feliciano. Ele fala que nós somos imortais
até que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Eu peguei aquilo como um carro-chefe para a minha vida. Eu tenho promessa ainda a ser realizada, eu não posso morrer. Se eu morrer, eu sei que Deus não é mentiroso, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele sustenta de pé. Então nessa hora que eu tive confiança que eu não iria morrer. E aí, gente, desligamos o telefone. No domingo, 6 e pouco, o Jonas já estava com balão de oxigênio, ele tinha que tirar para falar. E ele falou para mim que não conseguia levantar para ir no banheiro, que teve que dormir. Eu dormi vários dias não. Né? Principalmente no primeiro, porque a emergência estava muito cheia. E assim, os profissionais de lá, todos os enfermeiros e enfermeiras, são verdadeiros anjos. O cuidado, mesmo com pouca gente, eles tiveram muito cuidado com cada um. São verdadeiras bênçãos. Eu tenho muito a agradecer a eles. É verdade. O hospital ali, o prefeito de Belfort Roxo deu uma boa... colocou bons profissionais ali, né? Com certeza. E o que antes era para ser matador se transformou num vivedouro. E hoje a gente ri, mas de alegria, tá, gente? Então, muito respeito a todos que passaram por essa fase. E assim, eu vou terminar de contar e vou falar uma reflexão no final. O que acontece? Quando o médico falou isso, quando a enfermeira falou que eles iam entubar ele e desligou o telefone, eu me joguei no chão do quarto com a minha sogra. E a gente começou a clamar, mas a gente se jogou no chão literalmente. A gente colocou a boca no pó. Na palavra de Deus diz, coloca a tua boca no pó que eu falarei contigo. E a gente colocou a cara no chão e chorou e pediu socorro, pediu providência. Eu falei, Senhor, o Senhor já levou meus pais, o Senhor vai me fazer casar, eu conhecer o meu marido que eu amo, para eu poder amar, para eu poder casar, para eu poder enterrar, eu não aceito. Tudo bem que a gente não tem que aceitar nada, Deus que, né, faz tudo, mas assim, gente, eu fui eu com Deus. Eu falei, Senhor, se for para levar ele, eu quero também. Porque eu não aguento mais enterrar quem eu amo. E Deus resolveu ouvir tanto as minhas súplicas quanto as da minha sogra. A gente orou juntas, tá? Nós oramos juntas. Chorando, ajoelhado, no pé da cama, com a boca no chão. E aí a gente passou a noite em claro, né? E tentando dormir, eu já tinha tomado vários calmantes, não adiantava de nada, era igual água. No dia seguinte, 7 horas da manhã, me ligam do hospital. Ô Carolina, fica calma, que seu esposo tá vivo. Aí eu falei, o hospital te liga, né? Tu fica o quê? Aí eles falaram, fica calma, teu esposo tá vivo, mas a gente precisa fazer um procedimento, a gente precisa saber assinar. Não entendi nada, saí correndo junto com a minha sogra, pegamos um Uber e fomos a 1000 pro hospital. Eu nem lembro se a gente foi de Uber, se foi meu primo Alexandre que levou a gente. Meu primo também foi maravilhoso, e sabendo que eu tava com Covid, o Leonardo, nosso amigo, meu amigo de infância, sabendo que eu tava com Covid, não quis nem saber, sabe, levou a gente, levou minha sogra, buscou. Assim, eu colocou anjos, literalmente. Meu primo e meu amigo Leonardo e Alexandre, eles são pessoas assim que, nossa, para eles serem maravilhosos ainda tem que, né, não tem palavras, sem palavras. Então assim, o que aconteceu? Eu cheguei lá às 7 e pouca da manhã, né, e já fui correndo, entrei no hospital, eles me deixaram entrar, e aí uma menina lá da radiologia, que eu acabei fazendo amizade, que eu tava indo todo dia no hospital, a menina da radiologia pegou e falou assim, eu tenho uma surpresa pra vocês. Falou pra mim e pra minha sogra. Aí ela se encapotou toda, né? Colocou umas roupas assim, mais máscara, umas 2 ou 3, enfim. E ela falou, fica com o telefone na mão que eu tô indo lá no seu marido. E aí ela entrou, quando ela entrou e ela fez a videochamada, o Jonas, ele não tava entubado, ele não tava com balão de oxigênio, ele tava com aquele 2 fiozinhos, como é que é o nome daquilo? Aquele catéter bem fininho, assim, sabe? Sorrindo. E ele falou assim, amor, essa noite eu ressuscitei. E falar em anjo, certas coisas que eu não conto por ser pesado demais, tudo que eu vivenciei, e nem talvez alguém suportaria ouvir isso. Mas em falar em anjo, nessa madrugada, do domingo para segunda, né, porque lá estava trancado, nem noção de dia eu tinha. Entrou uma médica lá, que eu nunca tinha visto. Eu perguntei assim pra ela, doutora, eu vou ser entubado, não deixa isso acontecer não. Ela botou a mão na minha cabeça,
falou assim, fica tranquilo, você não vai ser entubado. E falou no ouvido da médica que cuidava de mim, que eu não lembro o nome. Fabiana? Fabiana, isso. Doutora Fabiana. Isso. Doutor, não entuba ele não, amanhã ele vai estar melhor. Saiu. Quando foi no dia seguinte, eu ouvi, eu sabia que era o dia seguinte porque ele trocava o plantão das enfermeiras e perguntei sobre a doutora. Dei cada característica, cada coisa que eu lembrava. Aí falaram, Jonas, essa médica não trabalha aqui não. Nunca deu plantão aqui não. Você deve ter se enganado. Eu falei, não, eu tenho certeza, eu falei com essa médica. Eu dei todas as características dela, não, ela não trabalha aqui. Aí eu entendi que não era uma médica. Era um anjo. Simbolizava um anjo. Simbolizava um anjo. Sim, foi uma coisa... A gente crê no sobrenatural, né? E nós cremos no sobrenatural. Então, aí quando eu falei com Jonas, a menina me explicou, né? Michele, né? Michele. A Michele falou, Carol, essa madrugada de 65 caiu para 61. Quando chegou em 61, começou a subir. E agora, 12 horas depois, ele está em 93 de saturação. Aí eu agradeci a Deus, chorei muito pelo milagre, muito. Foi um milagre, assim, sabe? Eu tive aquilo assim como Jesus tivesse falado, Lázaro, pra fora. Porque foi muito sobrenatural. Eles não fizeram nada de diferente para essa saturação subir. Nada. Tanto quando existia uma, não lembro o nome exato, era como se fosse uma fisioterapeuta que cuidava da respiração. Eu não sei o nome correto que se dá. É fisioterapeuta mesmo. Fisioterapeuta? Ah. Ela chegou assim pra mim, e aí, Jonas, vamos tirar esse oxigênio? Eu falei, como assim? Não, a saturação já subiu o suficiente. Seus pulmões já podem respirar sozinho. Eu fiquei com medo, né? Eu tinha acostumado já com aquele troço que ressecava tudo, era horrível. Diversas coisas que eu passei lá. Eu fiquei com medo, será que eu vou respirar sozinho? A gente fica com os medos bobos, né? Mas só quem passa por situações assim sabe. Aí, graças a Deus, unicamente, né, eu respirei bem sozinho e fui, assim, uma melhora repentina. Tanto que a médica, depois, né, ficou com medo de me liberar. Depois foi uma luta para liberar ele, que eles estavam achando que ele estava com a síndrome de Lázaro. É uma melhora repentina. Que é quando a pessoa tem a melhora repentina e depois morre. E não era síndrome de Lázaro nesse sentido, não. Era síndrome de Lázaro definitivamente de ressuscitar aí pra vida, sabe? E a gente hoje sorri de alegria. Eu, pelo menos, sorri de alegria porque eu fiquei 11 dias. Foram 11 dias que ele foi no hospital. Eu fiquei 11 dias sem comer. Eu e minha sogra, a gente não comia. E a minha sogra, ela foi tão incrível que ela falava assim pra mim, ela sem força, gente, o filho dela. O que você quer comer? E teve um dia que eu falei assim pra ela, que foi o dia que o Jonas melhorou, que a gente conseguiu comer. Falei, você faz um angu pra mim? Com linguiça? Eu acho que vai descer. Você acredita que a minha sogra fez? Minha sogra tá viajando, mas em breve ela estará aqui conosco. Vocês vão conhecer ela e ela foi maravilhosa, ela foi incrível. Ela é incrível e ela fez. E ali aquele dia a gente comeu, do lado de fora na varanda, lá de casa de Pedro da Rocha. E aí foi a saga para ele sair. Não queria tirar ele de jeito nenhum. Ah, tem que esperar. Aí falei com o pneumologista, fui lá para falar com o pneumologista. O pneumologista bem arrogante. Não é... Tem pessoas e pessoas, né, gente? Não tem nada a ver com um profissional, eu acho que isso é da pessoa. E aí ele virou e falou assim, vou dar uma olhada no raio-x dele. Quando ele olhou pro raio-x do Jonas, ele falou, não tem nada aí, o que esse garoto tá fazendo aqui ainda? Tira ele daqui. Aí eu falei, o que eu preciso fazer para tirar ele daqui? Fala com a Fabiana, porque é ela que tá responsável pela ala do Covid de liberação. Eu só sou pneumologista. Gente, você me desculpa, mas o Covid, ele só é o pneumologista não, né, gente? Ele poderia, né, mas não quis. Mas amém, só dele olhar o pulmão e falar que tava bom, eu já fiquei 100% feliz. Ai, meu Deus, a gente tem que rir porque a gente chorou muito. Você falou que não dormiu, mas foram, pra ser exato, creio eu, 10 dias sem pegar o olho. Só no último dia que você... Só no último dia que, quando eu sabia que eu ia ser liberado, né, ter alta, tão sonhada alta, que eu consegui dormir. E tomava muita medicação, muito calmante. E eu não conseguia pegar o olho. 5 miligramas na veia. 6 6 miligramas na veia por dia. Mas eu tinha um remédio, comprimido extra. Mesmo assim eu não conseguia dormir. Imagina, como é que você vai dormir? Você é medo de morrer dormindo, né? Eu acho que é isso também. Não é nem a questão de... E ver as pessoas morrendo do lado também, quem vai dormir? Você não pode fazer nada.
Eu via muito saco preto passando nos corredores. Ai, Deus me livre. Não fala isso não, amor. Tá muito pesado. Olha só, tá muito pesado aqui, pelo amor de Deus. Olha só. Quando eu melhorei, eu falei de Jesus, que Jesus tem o poder para libertar, salvar. Tinha uma senhorinha que até ficava louvando nela. Só quando foi transferido de sala, todo mundo lá era cristão. Botei meu testemunho lá mesmo, que eu era para estar morto, mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, me agraciou com a vida novamente. Falei de Jesus, sabe? Quando eu tive oportunidade, um dos piores momentos da vida, eu não deixei de falar de Jesus. Gente, uma situação muito difícil, porque você lá na espera, todo dia, nós fomos, nos 11 dias, eu e minha sogra fomos no hospital. Tinha dia que nós íamos 2 vezes. Uma para pegar a senha e a outra para ser atendido. E vocês acreditam que, assim, a gente acaba pegando amizade, né? Com as pessoas que estavam, com os familiares que estavam juntos. Eu peguei uma amizade com uma moça, tão legal essa moça. E a mãe dela faleceu e ela estava do lado do Jonas. Eu fiquei sabendo, não pelo Jonas, né? Porque o Jonas estava lá dentro, mas por ela. Então, enquanto eu e minha sogra, a gente vibrava pela cura do Jonas, a gente via muitas pessoas chorando. Então, assim, era uma sensação que não era boa. Mesmo ele estando bem, não era boa, porque a pessoa que você ama está sendo curado. Glória a Deus, mas as outras pessoas chorando porque estavam enterrando. Então, assim, é um ambiente louco, é tudo assim, uma sensação muito, sabe? E, gente, pra finalizar, eu pedi a Deus um presente de casamento. Nosso casamento, a gente faz aniversário de casamento dia 10 de maio. E o presente de casamento que eu pedi pra Deus foi que o Jonas, ele saísse no dia 10 de maio. Quando chegou o dia 10 de maio, na segunda-feira, eu falei pra minha sogra. Isso, o Jonas já estava lá 11 dias, já estava com a saturação. Eu estava bem, estava comendo 3 pratos. Já estava comendo 3 pratos de comida, comia dele e dos outros ainda. E voltou o apetite, né? E eu falei pra minha sogra, eu acho que eu vou tirar ele de lá, porque uma pessoa falou pra mim assim, eu não quero usar nomes também pra não prejudicar, né? Mas uma pessoa falou assim pra mim, olha, ele não tem nada, ele já tá bom, tira ele daqui antes que ele pegue de novo. Exatamente isso. E, gente, deixa eu estar aqui no Dia das Mães, no dia anterior, né, dia 9 de maio, vocês acreditam que o Jean deu um pulo no hospital, podendo estar com a família, só para ligar para os pacientes falarem com a família, para fazer videochamada? Gente, o Jean é um anjo. O Jean, ele é assim, Deus, ele, sabe, fica com a nossa gratidão por ele, porque... Muito gratidão mesmo. E aí no dia seguinte, aí eu falei com ela, ele já estava muito bem. E aí eu falei com ela, eu falei, sogra, vamos amanhã tirar ele? Aí ela falou, olha, Carol, o que você decidir, tá decidido. Eu assino embaixo. Jogou toda a responsabilidade pra você. Se tu fizer merda, é contigo mesmo. Jogou a bomba pra mim. Gente, a gente tá brincando, tá? Ai, gente, meu Deus do céu. Aí eu sei que assim, no dia seguinte era o nosso aniversário de casamento. A gente chegou às 7 horas da manhã, como sempre, porque a gente não dormia, né? Eu e minha sogra, a gente já tava quase vampiro já não dormia. E aí chegamos lá às 7 horas da manhã. E nada fazia a médica liberar o Jonas. Gente, tem coisas aqui que eu não vou falar pra não expor, tá? Profissional da área de saúde. Mas foi tão difícil pra médica liberar o Jonas, mas tão difícil, que eu já tava a ponto de tirar ele, assinar pra tirar ele. Mas aí eu resolvi fazer uma oração. No âmbito espiritual já, né? Mas aí eu resolvi fazer uma oração. A gente estava numa birosca em frente ao hospital, sentado esperando, que era só o que eu e minha sogra fazia nesses 11 dias, né? Ficava sentado esperando. E aí eu falei assim, Marisa, se foi Deus que permitiu ele pegar o Covid, e Deus que curou ele, porque Deus é Deus, o que é para Deus fazer isso aqui? Vai dar uma palavra, tocar no coração da médica e ela liberar ele. Eu não vou fazer por fora. Eu não vou assinar para tirar ele. Sabe por quê? Porque, Senhor, isso foi a minha oração e falando com a minha sogra. Senhor, eu não quero ter esse... Como é que é o nome disso? Desconforto, não é isso. Essa responsabilidade. Eu não quero ter essa responsabilidade, Senhor. Eu passo a responsabilidade para ti. Falei exatamente assim. Eu falei, Senhor, o Senhor colocou, agora o Senhor tira. Por favor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, morreu na cruz do Calvário por nós. E aí, gente, foi o que Deus fez. Eu não sou ninguém, mas Jesus é tudo. E aí a médica veio com cara de que ia me fuzilar, porque ela não aguentava mais. Eu passei 11 dias ali, todo dia, o dia inteiro, eu e minha sogra. Ela não aguentava mais olhar pra nossa cara, coitada. Eu também, gente, a gente fechar comendo. Nós estamos muito chatos. Mas, gente, né, eu acredito que quando a gente ama, a gente é assim, né?
E aí, quando a médica chegou assim, uma determinada médica, eu falei assim, doutora, muito obrigada por tudo que a senhora fez pelo meu marido, tá? Na hora ela desarmou. Ela ia dar um fora em mim, ela falou, eu não tenho palavras para te agradecer. Aí ela olhou pra minha cara, olhou pra cara da minha sogra. Vamos lá tirar essa mulher. Gente, 9 horas da noite. Isso era 8 e pouco. Olha, quando a gente entrou no hospital, agarraram a moça, a médica lá, porque tinha uma pessoa que estava dando entrada, que estava com a pressão a 26, quase tendo um AVC. E aí eu só sei que a médica me entregou um papel, que era a receita que ele tinha que continuar o tratamento em casa, que é o tratamento pós-Covid, porque o teste dele já tinha dado negativo, ele já estava curado, mas tinha que continuar o tratamento em casa. E ela falou, vai! E eu e minha sogra dentro do hospital, pra onde? Aí eu olhei pra minha sogra olhou pra mim, vamos pra onde? Aí meu celular tocou na hora. Aí eu atendi assim, sabe aquela coisa assim? Que eu tava atendendo o telefone de tudo, porque eu já estava catando as enfermeiras pra poder. No bom sentido. No bom sentido, gente. Pra poder ligar pra gente. E as enfermeiras, uns amores, profissionais maravilhosas, deixavam. E aí, amor, eu tô de alta, me tira daqui. Aí não sei o que, eu falei, aonde você tá? Eu falei assim, não sei. Vou passar pra enfermeira. Aí e você? Eu não sei, vou passar pra enfermeira. Aí a enfermeira falou assim, procura a farmácia do hospital, procura a farmácia do hospital, que lá você vai encontrar com ele. E aí, eu e minha sogra saímos andando no meio do hospital de mão dada. A gente tava de mão dada mesmo assim, ó. Não era nem de mão dada, era assim, igual dos desesperados, sabe? Andando no meio do hospital assim, olhando minha sogra com os olhos. Minha sogra tem olho pequenininho, gente. Ela com os olhos desse tamanho, eu também. E aí a gente andando no hospital, aí minha sogra, farmácia! Aí eu, farmácia! Aí entramos pra perto da farmácia. Quando a gente chegou na farmácia, aí veio a médica. Ela foi lá, pegou. Daqui a pouco ele tá chegando, fica aí. E aí, gente, vem Jean, empurrando. O Jean, uma pessoa, o Jean e mais umas 2 enfermeiras, empurrando o Jonas na cadeira de roda, o Jean gritando de alegria. Eu vou colocar um trecho do vídeo no final para vocês verem. E eu e minha sogra saímos correndo para abraçar o Jonas, para beijar, para chorar. E a reflexão que eu quero deixar para vocês é, não importa se você está no melhor hospital, se você está no hospital mais humilde, mais simples, não importa o dinheiro que você tem, não importa, é tudo sobre Deus. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Não importa, você só vai morrer se Jesus falar, chegou a tua hora, de que eu quero fazer essa reflexão. Não importa, claro que você tem que se cuidar, claro que você tem que ir no médico, fazer exame de rotina, fazer check-up, óbvio. Não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando que a vida é de Deus. Só Deus dá vida. Só Deus dá vida. E só Deus tira a vida. Jonas é melhor do que essas pessoas que faleceram de Covid? Não. Com certeza não. Não. Ninguém é melhor que ninguém. Mas nós não podemos deixar de ser eternamente gratos a Deus. Por quê? Porque Deus não ama mais o Jonas do que qualquer outra pessoa. Deus não ama, Deus não tem filho preferido, Deus ama todos iguais. Mas Deus deu uma nova chance para o Jonas. Não sei porquê, só Deus sabe, né? Mas a gente quer agradecer a Deus. E esse vídeo é uma forma de engrandecer o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor. E a gente não sabe o que você está passando aí. Lembra da pastora e cantora Ludmila Febre? Pois é. Ela viveu por 5 anos como um milagre, né? Era para ter vivido meses e viveu anos. E ela deixou um louvor que em Deus sempre haverá um novo começo. E agora ela está nos braços do Pai. Então o que eu quero te dizer é, não sei se você está passando por um caso de perda ou de medo de perda, mas o que eu posso falar para você é, a vida e a morte estão nas mãos de Deus. E só Deus sabe o propósito de cada um aqui na Terra. E como diz o pastor Marcos Feliciano, que também é deputado, nós somos imortais até que Deus cumpra o propósito que Ele fez, que Ele separou para nós. Tá bom, gente? Esse quer falar alguma coisa? Não. Só agradecer a Deus. Só agradecer mesmo a Deus pela oportunidade de viver novamente. E é isso. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. E muito obrigada, tá, gente, por estarem aqui. E tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas, tá bom? Agindo o Senhor, ninguém impedirá, tá? E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, por mais Ele fará.
Abre a porta, moço. Abre a porta, bora. Vamos lá. Vem. Bora. Vamos, vamos. Olha lá, família. Bora. Vai lá, amiga, passa a frente. Bora. Agora vira pra frente. Vem. Agora é só vir. Bora. Amém. Louvado seja o Senhor. Yes. Passa o marido aí. Eu tô dentro do ventre da mãe. Isso. Isso aí, glória a Deus.